Um elemento que se tornou cada vez mais comum no mundo de One Piece foi o hack. Cada vez mais personagens foram apresentados possuindo essa habilidade, incluindo até mesmo marinheiros completamente randoms. Dá pra acreditar? Mas surpreendentemente, metade do bando do Chapéu de Palha não possui esse poder até hoje. Já estamos na saga final de One Piece, então resta pouco tempo para que o Oda entregue o que todo mundo espera ver. Nesse vídeo, vamos relembrar então quando foi a primeira vez que cada Mugiwara despertou o seu hack, quais Mugiwaras ainda vão despertar e que tipo de hack cada um deles vai possuir até o final da série, de acordo com as evidências até agora. E sim, o Luffy também está incluso nessa. Ainda existe algo a mais para o Luffy aprender. Fica comigo até o final porque o meu hack da observação tá tinindo e o vídeo de hoje tá profético e eu já previ que você vai deixar o seu like e entrar pro meu bando se inscrevendo aqui embaixo com o sininho ativado. Estamos na reta final da nossa campanha para reunir 900 mil tripulantes e eu preciso de você no meu bando pra gente alcançar essa marca ainda esse ano. Está cada vez mais próximo disso acontecer. E lembrando que essa semana tá rolando a Book Friday na Amazon e tem mangá com mais de 50% de desconto. Então se você quer aproveitar e ainda ajudar o canal sem gastar um centavo a mais, eu vou deixar o link aqui embaixo para você conferir todas as ofertas, beleza? Lembre de acessar pelo meu link de afiliado porque o canal tá precisando muito da ajuda de vocês, beleza? Primeiro de tudo, eu não acredito que todos os Chapéus de Palha terão algum tipo de hack, mas pelo menos a maioria terá algum tipo específico dele. Então vamos começar analisando o médico do bando Tony Chopper. De cara, esse é o primeiro que eu acredito que não deva desenvolver nenhum tipo de hack. Seu foco é a medicina e o desenvolvimento de drogas que possam ajudar outras pessoas, o que o levou, como a gente sabe, a desenvolver a Rumble Ball. Muita gente especula que a Rumble Ball funcione como um despertar forçado e artificial da fruta do Chopper, e eu acredito sim que isso seja verdade. Quando observamos o Monster Point na primeira vez em que ele foi usado em Enies Lobby, podemos ver como o Chopper perdeu completamente o controle sobre si mesmo e teve a sua consciência tomada pela fera que reside na sua fruta. Segundo o que sabemos sobre o despertar das Akuma no Mi, isso foi praticamente a mesma coisa que aconteceu com os guardas de Impel Down que tiveram as suas consciências tomadas pelas feras que residem nessas Akuma no Mi. A única diferença é que isso aconteceu apenas de forma temporária com o Chopper, e lembrando como após o time skip, Chopper consegue controlar perfeitamente o seu Monster Point. Então eu não vejo o nosso pequeno Chopper focando em desenvolver nenhum tipo de hack, e sim em desenvolver ainda mais o potencial da sua própria fruta, seja de forma natural ou, se necessário, de forma artificial. Vamos agora falar sobre o músico do bando Brook. Esse é outro personagem que eu não acredito que despertará nenhum tipo de hack, o que não é nenhum problema quando lembramos que ele possui um outro tipo de habilidade ainda mais perigosa. Como sabemos, Brook é capaz de afetar as almas dos seus inimigos, como ele fez ao cortar os homies da Big Mom, algo que nem mesmo o Luffy com seu haki do armamento foi capaz de fazer. Quem acompanhou Jujutsu Kaisen sabe muito bem como um dano direto na alma vale muito mais do que um dano físico comum. Então o mesmo também parece valer para o universo de One Piece. E essa habilidade do Brook ganha ainda mais importância no momento atual de One Piece, onde estamos presenciando cada vez mais habilidades referentes a trevas e ao submundo, no caso os Gorosei e Imu-sama. Então eu não duvido que as habilidades do Brook venham a ser úteis de alguma forma contra seres imortais. Por isso, eu acho muito mais válido o Oda aproveitar os poderes místicos do Brook, considerando esse contexto atual de One Piece e fazer bom uso desses poderes, do que introduzir algum tipo de hack no personagem. Seguindo, vamos falar agora do carpinteiro do Chapéu de Palha, Franky. No começo do time skip, muitos imaginavam o Franky conseguindo despertar o seu haki do armamento, por combinar muito bem com o porte físico parrudo dele e deixando o seu maquinário ainda mais poderoso e resistente. Mas assim como os dois anteriores, eu acredito que Franky não despertará nenhum tipo de hack. Seguindo o mesmo argumento do Chopper e do Brook, Franky é um personagem com uma temática muito clara e com muito potencial, que é a tecnologia. Tudo que ele tem de upgrade envolve o desenvolvimento de novas armas e tecnologias que tornam ele ainda mais poderoso. Passamos pelo arco de Egghead numa ilha cercada por todas as mais inovadoras tecnologias criadas pelo gênio Vegapunk, mas absolutamente nada disso foi aproveitado pelo Franky. Mas eu ainda sigo firme em dizer que o Franky vai explorar várias dessas novas tecnologias
emoções, principalmente quando lembramos que o próprio Vegapunk continua vivo e viajando junto dos Chapéus de Palha. Seria muito bom se o Franky explorasse mais o Kairoseki para lidar com inimigos problemáticos como os almirantes, mas quando eu falo de novas tecnologias, eu tô pensando em algo ainda maior. Eu tô falando do Franky conseguir até mesmo modificar a fonte de energia do Thousand Sunny da cola habitual pela Mother Flame, que eles conseguiram salvar de Egghead. Essa pedrada veio forte, hein? E eu sei que em partes pode parecer decepcionante nem todo membro do bando dos Chapéus de Palha possuir um Haki, por exemplo, mesmo que seja um único tipo deles, mas eu acho interessante por outro lado, porque isso faz com que a gente perceba que o mundo de One Piece não se resume apenas a Haki. Também existe a possibilidade do Oda explorar outras ferramentas, outros elementos, outros tipos de poderes tão poderosos quanto, como a tecnologia, os poderes místicos do Brook e a medicina do Chopper. Falando agora sobre a navegadora do bando, Nami, essa sim eu acredito que possa vir a desenvolver um único tipo de Haki até o final da obra, que é o Haki da observação. Não é de hoje que a Nami é conhecida pela sua sensibilidade extrema ao clima. Ela é capaz de prever o clima como nenhuma outra pessoa no mundo foi capaz de fazer, mas até hoje toda essa capacidade nunca foi atribuída a algum tipo de Haki. Porém, é fato que a Nami, sendo esse radar humano, pode muito bem potencializar ainda mais as suas habilidades ao despertar o seu Haki da observação. Na verdade, eu não duvido que mais adiante a gente veja algum material oficial de One Piece ou o próprio mangá afirmar que a Nami sempre esteve usando o Haki da observação de forma implícita, mas eu ainda quero que exista um momento onde ela tenha esse despertar de forma mais explícita e catártica. E talvez o momento mais oportuno para que isso aconteça seja quando o bando mais precise dela, quando o grande dilúvio terminar de afundar esse mundo. Olha só que foda, no momento em que o bando mais precisar da sua navegadora, quando o mundo inteiro for coberto pelo oceano e tempestades e vendavais se formarem ao redor do mundo, esse será o momento de catarse máxima para que a Nami expanda ainda mais a sua visão ao despertar o seu Haki da observação. Galera, se isso acontecer dessa forma, a espera definitivamente vai ter valido a pena. Falando agora sobre a arqueóloga do bando, Nico Robin, essa eu também acredito que ainda possa vir a despertar um único tipo de Haki. Como vimos em Wano, Robin teve um dos maiores power-ups dos Chapéus de Palha ao despertar a sua forma gigante demoníaca. Além disso, outra surpresa do arco de Wano, que acabou ficando ofuscado pela magnitude dessa transformação, é que a Robin também mostrou ter aprendido a técnica do Karatê Tritão, uma técnica capaz de ferir até mesmo akumados como o Luffy, mesmo sem o uso do Haki do armamento. Então isso já foi um bônus muito interessante para a Robin. Então, tendo isso em mente, será que ainda existe a necessidade dela despertar um possível Haki do armamento, por exemplo? Por um lado, a gente pode argumentar que não, já que ela adquiriu uma técnica que preenche, pelo menos em partes, essa necessidade, mas se fosse para Robin despertar algum tipo de Haki, definitivamente seria o do armamento. Como sabemos, a principal fraqueza da Akuma no Mi da Robin é que seus braços e corpos extras ficam expostos e quando são atingidos por um golpe, a dor do dano causado é sentida como se o seu corpo original tivesse sido atingido também. Então um armamento seria muito útil e eu diria até que fundamental para que a Robin pudesse suprir essa fraqueza. E como já vimos, ela aprender uma técnica tão específica e alternativa como o Karatê Tritão, quando passou os 2 anos com o exército revolucionário, eu vejo que ela teria sim o potencial para aprender também o Haki do armamento, quem sabe talvez até com a ajuda de algum membro dos Chapéus de Palha, bem que o Zorão podia ensinar um pouquinho a ela, né? No caso da Robin, eu acho que existe menos contexto para que ela venha a despertar um tipo de Haki se comparado a Nami, por exemplo, com a possibilidade dela despertar o Haki da observação, que faz todo o sentido para a personagem, mas ainda assim, se for para Robin despertar algum tipo de Haki, eu acho que o que mais faz sentido seja o Haki do armamento. Falando agora sobre o timoneiro do Chapéus de Palha, Jinbe, sabemos que ele possui 2 tipos de Haki já confirmados. Primeiro, o Haki da observação, usado pelo Peixão em alguns momentos muito pontuais do mangá, por exemplo, identificando e reconhecendo a presença de Shanks em Wano. Segundo, o seu Haki do armamento, usado desde Holy Cake Island de forma explícita, quando defendeu a espadada da Big Mom com seus braços hackeados.
e mais tarde, em Wano, quando cobriu todo o seu corpo com armamento para se defender dos golpes de Hushu, chegando até a quebrar os dedos dele no processo. E olha que ele estava na sua forma Zoan. Já quanto a um possível haki do Conquistador, até hoje nunca tivemos evidência concreta disso. O máximo que a gente poderia argumentar seriam os raios de haki emanando do corpo do Jinbe durante a sua batalha contra o Hushu, mas o mais provável é que aquilo seja apenas os raios convencionais de haki do armamento mesmo. Então será que o Jinbasu ainda tem a chance de despertar ou revelar o haki do Conquistador pra gente? Particularmente, eu acho muito improvável. Jinbasu já teve tempo de tela o suficiente caso fosse para ele ter essa habilidade, e ele já está numa idade em que seria extremamente improvável ele vir a despertar essa habilidade. Normalmente, o haki do Conquistador é descoberto durante a infância ou até o início da fase adulta, mas como o Jinbe já tem seus 40 anos de idade, eu não vejo isso acontecendo. Eu não digo que seja impossível, mas eu vejo o Jinbasu ficando cada vez mais de escanteio e para trás se comparado aos outros membros do Chapéu de Palha que ainda tem espaço e tempo para evoluir. Então, vamos falar agora do atirador do bando, o Sop. Até hoje, o Sop despertou apenas um único tipo de haki, sendo esse o haki da observação em Dressrosa contra a Suga. Porém, depois de Dressrosa, parece que o Oda esqueceu completamente que o Sop despertou essa habilidade e ela nunca mais foi explorada novamente. Seria muito bom se a gente visse o Sop treinando e aprimorando essa habilidade durante os arcos seguintes, mas até hoje nada. Ainda assim, o Sop terá que enfrentar Vanalgo e sua fruta do teletransporte, então o haki da observação será fundamental para que o Sop saiba localizar e derrotar o seu inimigo. E eu não duvido que o Sop desperte a forma avançada desse haki, isso se ele já não despertou, considerando como ele parece prever eventos anos à frente, achando que são apenas mentiras. Além disso, apesar de todo o pessimismo dos fãs referente ao Sop, e com razão, eu ainda acredito que ele irá despertar não apenas um, mas todos os 3 tipos de haki até o final da obra. Vamos lá! Primeiro, o haki do armamento é fundamental para um atirador que se preze, é o que potencializa a munição de um atirador, e eu não vejo o Sop terminando a obra sem esse poder. Na verdade, seria insano se a gente visse o Sop ser capaz de desenvolver até mesmo o armamento na sua forma avançada, e ele fosse capaz de emitir esse haki através do seu estilingue. Da forma que eu vejo, no momento em que o Sop estivesse sem munições contra um inimigo, encurralado e sem opções, ele usaria o seu próprio haki como munição, emitindo ondas de haki com o seu estilingue. Me diz se isso não seria foda. Lembrando que é justamente no momento de catarse máxima, de necessidade e emoção extrema máxima, que as pessoas despertam o seu haki. Mas ainda tem mais. Novamente, contra todas as expectativas, eu ainda vejo o Sop despertando também o haki do Conquistador. O primeiro motivo, o fato do Sop ser um líder altamente carismático, capaz de mover literais legiões de seguidores, sendo essa uma característica inata de todos que possuem a disposição de um rei. Mas o segundo e principal argumento é que o Sop parece já ter profetizado o despertar do seu próprio haki do Conquistador. Eu acho que todo mundo se lembra do arco de Wano, quando o haki da Big Mom apagou uma enxurrada de randoms pelo palácio e o Sop alegou que aquele havia sido o seu próprio haki do rei. Inclusive, até o Eustace Kid ficou surpreso pensando que aquele fosse o haki do Sop. E como bem sabemos, mais cedo ou mais tarde, as mentiras do Sop acabam se tornando realidade. Portanto, é inevitável que o Sop, a partir de agora, venha a despertar o haki do Conquistador em algum momento futuro da história. Falando agora sobre o cozinheiro do bando, vamos analisar o Sanji. Primeiro, sabemos que Sanji possui o haki do armamento, tendo usado de forma mais frequente apenas a partir do arco de Wano, algo que fez os fãs duvidarem por muito tempo se ele sequer tinha o haki do armamento. Antes disso, foram apenas cenas que sugeriam o uso básico do haki do armamento invisível. Já a sua observação teve mais destaque desde o arco da Ilha dos Tritões, sendo esse tipo de haki a sua especialidade. Em Whole Cake Island, ele até previu que seria acertado por Charlotte Katakuri, e de forma geral, Sanji costuma usar a sua observação para ouvir as vozes das mulheres que se encontram em perigo.
Então, sendo esse tipo de hack o mais frequentemente usado pelo Sanji e sendo ainda a sua especialidade, podemos supor que ele venha a desenvolver a observação na sua forma avançada também. Afinal, Sanji é uma das asas do Rei dos Piratas e já vimos como essas figuras costumam ter ao menos um tipo de hack na sua forma avançada. Além disso, pelo mesmo motivo, eu não duvidaria se o Sanji viesse a despertar o hack do Conquistador também. Primeiro, tanto Silvers Rayleigh quanto Scopper Gaban demonstraram possuir esse tipo de hack, então esse não é um hack exclusivo apenas do capitão e do imediato do bando. Segundo, se até o Usopp parece estar destinado a possuir esse hack, fica até injusto pensar que o Sanji não o teria também. Enfim, eu acho até mais provável o Usopp despertar o hack do Conquistador, dada a profecia que ele fez sobre si próprio, do que o Sanji, pra ser sincero. Mas, até por uma questão de tabela, o Sanji pode vir sim a despertar o hack do Conquistador também. Já quanto ao espadachim do Chapéu de Palha, vamos analisar o caso do Zoro, porque esse também é polêmico, mas por outro motivo. A princípio, Zoro parece possuir os 3 tipos de hack, mas a coisa não é tão simples assim. Primeiro, Zoro demonstrou possuir o hack da observação em alguns momentos da série, apesar do seu uso não ser tão frequente assim. Sabemos que ele desenvolveu esse hack durante os seus 2 anos de treinamento, mas existem outros momentos que sugerem o uso desse hack antes mesmo disso, como em Alabasta, quando Zoro foi capaz de sentir onde as pedras cairiam sobre ele e onde estavam as suas espadas no meio daqueles escombros. Já o haki do armamento é a especialidade do Zoro e foi usada com bem mais frequência e evidência na série. Sabemos que o Zoro desenvolveu esse tipo de hack também durante o seu treinamento com Drácula e Mihawk, e nos foi sugerido que o uso excessivo desse hack é capaz de tornar uma lâmina permanentemente negra. Já quanto ao uso do hack do armamento avançado, ainda não tivemos nenhuma confirmação de seu uso, mas é esperado que o Zoro alcance esse estágio por ser a sua especialidade. Por fim, quanto ao hack do Conquistador, Zoro pareceu despertar esse hack quando atacou Kaido com o seu Ashura, e posteriormente, em sua luta contra King, foi capaz de alcançar um estágio ainda maior, infundindo esse hack em suas lâminas. Porém, ainda resta a dúvida se o hack utilizado veio do próprio Zoro ou de sua espada Emma, que já havia armazenado uma quantidade considerável do haki de Kozuki Oden. Mas se fosse para eu dar um palpite, eu diria que é um pouco dos dois. Afinal, não foi apenas a Emma que liberou fluidos de haki, mas sim todas as 3 espadas do Zoro. Talvez por isso exista essa confusão. Inclusive, até mesmo os materiais oficiais de One Piece muitas vezes não afirmam que o Zoro possui o haki do Conquistador, provavelmente por esse motivo. Mas de forma implícita, né? Dada toda a construção e o hype que foi criado para esse momento, eu duvido que o Oda vai jogar esse banho de água fria assim dessa forma em cima da gente. E falando agora sobre o capitão do Chapéu de Palha, sabemos que Luffy já possui os 3 hacks nas suas formas avançadas. A observação avançada, capaz de prever segundos no futuro, foi ensinada por Charlotte Katakuri. O armamento avançado, capaz de emitir a energia do usuário para fora do corpo, foi ensinada pelo velho Hyogoro em Wano. E o Conquistador avançado foi aprendido pelo próprio Luffy observando o estilo de luta do Kaido. Então será que ainda veremos algo inédito vindo do personagem? Eu diria que sim. Mas recapitulando, Luffy desenvolveu o controle básico sobre os 3 tipos de hack durante o time skip, mas antes disso já tivemos algumas demonstrações bastante explícitas e outras nem tanto assim do Luffy usando o haki de forma inconsciente. Quanto ao hack da observação, uma das cenas que mostram o seu provável uso é quando Luffy desiste de atacar Mihawk, prevendo de forma inconsciente que seu braço seria cortado em 2. Já quanto ao uso do hack do armamento, nunca tivemos nenhuma cena que sugerisse o seu uso antes do time skip, mas quanto ao hack do Conquistador, aí sim existem várias. Uma delas se passa ainda em Sabaody, quando Luffy usa sua intimidação para domar aquele bisão do Duval. Mas podemos ir muito antes disso. Como sabemos, a onomatopeia que sugere o uso do hack do Conquistador é o famoso Biribiri, e esse Biribiri já apareceu muito antes na série. Por exemplo, na luta do Luffy contra o Crocodile e até mesmo na luta do Luffy contra o Apple. Essa eu tenho certeza de que você não sabia, hein?
Claro, são pequenas evidências, né? O Haki ainda estava sendo construído como conceito na série, mas ainda assim não deixa de ser um provável uso inconsciente por parte do Luffy. Mas falando sobre o futuro, eu acredito que existem duas maneiras do Luffy aprimorar ainda mais os seus hacks, principalmente o do Conquistador. A primeira possibilidade seria o Luffy conseguir ocultar 100% da sua aura a ponto de se tornar invisível para os seus inimigos, ficando praticamente imune ao haki da observação de outras pessoas. Já a segunda possibilidade seria o Luffy usar o seu haki para afetar o inimigo de forma definitiva. Esse uso seria perfeito contra seres imortais como os Cavaleiros Sagrados, os Gorosei e Imo. Explicando melhor, sabemos que o Haki é uma energia capaz de rejeitar efeitos de Akuma no Mi, mas mesmo esse poder se mostrou inútil contra seres imortais. Porém, talvez ele só tenha sido inútil por ter um efeito temporário sobre o alvo. Então, caso o Luffy seja capaz de atingir o seu alvo com um haki permanente, a sua própria vontade ficaria marcada no corpo do alvo para sempre, ou seja, o haki do Luffy rejeitaria de forma permanente, por exemplo, a imortalidade de Imo. Esse é um conceito que, claro, dá pra gente aprofundar um pouco mais aqui, mas como esse é um vídeo de lista focado em todos os chapéus de palha, eu precisei comentar com vocês de forma mais resumida. E falando em resumindo a nossa lista, então, teríamos Chopper apenas com seu despertar, Brook apenas sendo um counter de almas, Franky apenas com sua tecnologia, Nami aí sim com o haki da observação, Robin com o haki do armamento, Jinbe com o haki do armamento e observação, Usopp com o haki do armamento, observação avançada e o Conquistador, Sanji com o haki do armamento, observação avançada e Conquistador também, Zoro com o haki do armamento avançado, observação e Conquistador avançado, e Luffy com o haki do armamento avançado, observação avançada e Conquistador mais avançado ainda. Ficou até o final e gostou do vídeo? Então deixa o seu feedback aqui nos comentários dizendo o que vocês acharam, porque o seu comentário é muito importante para o engajamento do vídeo. Lembra mais uma vez de deixar o seu like e conferir a sua inscrição, e agora você pode conferir os últimos vídeos de One Piece que saíram aqui no canal, clicando nos vídeos que vão aparecer agora na tela para você ir lá assistir, beleza? Até a próxima, tchau!